Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises profundas. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça naquelas regras psicológicas invisíveis que acabam ditando as dinâmicas interpessoais. O nosso foco principal aqui é destrinchar a psicologia por trás da escassez, ou seja, vamos entender por que, por mais paradoxal que pareça, estar o tempo todo disponível acaba, na verdade, reduzindo e muito o valor pessoal de qualquer indivíduo. Bom, vamos direto ao que interessa, né? Existe um paradoxo universal incrível nas dinâmicas do dia a dia. A grande questão é a seguinte: por que será que colocar o máximo de esforço muitas vezes resulta no mínimo de atenção? Sabe aquela figura que sempre responde na mesma hora, que está o tempo inteiro à disposição para tudo e para todos? Pois é, isso acaba gerando um efeito totalmente reverso. A consequência de estar sempre ali, de forma quase incondicional, é que as pessoas ao redor começam a tratar essa presença como algo garantido, como se não fosse nada demais. E o pior é que a atenção e a validação se tornam escassas exatamente no momento que o esforço atinge o seu pico máximo. É mole. E aqui a gente já percebe uma diferença estrutural gigante entre duas abordagens totalmente opostas na comunicação. De um lado, temos um hábito puramente reativo, que é a famosa disponibilidade constante. Isso envolve ficar justificando ações sem a menor necessidade e reagindo a absolutamente tudo que acontece. Mas, em oposição total a isso, temos o silêncio estratégico. E olha, preste atenção, não se trata de fazer joguinhos emocionais ou ficar buscando confrontos, tá? De jeito nenhum. Trata-se de uma mudança comportamental madura. É basicamente fazer com que a atenção ganhe peso, transformando-se em algo super valioso, em vez de ser vista como um recurso barato e inesgotável. Isso nos leva à nossa primeira grande virada conceitual, a biologia da escassez. Vamos entender por que, afinal, o cérebro humano teima em desvalorizar a abundância. E o que ilustra isso de forma brilhante é entender que essa desvalorização do excesso não é um defeito de caráter não, viu? É biologia pura e simples. O cérebro processa tudo que é fácil de obter de uma forma bem específica. Para entender isso, é só a gente pensar no ar que respira. Ele é incrivelmente abundante. E exatamente por causa disso, o nosso sistema neurológico simplesmente o ignora no dia a dia. Ninguém fica pensando, nossa, tem ar aqui. Mas, no instante em que ocorre a falta de ar, meu Deus, a reação é de um pânico absoluto. O cérebro é literalmente programado para ignorar o que é onipresente e dar máxima prioridade àquilo que é raro ou que, de repente, desaparece. E para ir ainda mais a fundo nessa ideia, precisamos olhar para uma coisinha chamada instinto de fuga. Trata-se de uma mecânica biológica implacável. Funciona assim: sempre que existe uma busca ativa e incessante, seja correndo atrás de uma oportunidade de emprego, implorando pela aprovação de um grupo ou buscando a validação de alguém, isso ativa automaticamente o instinto de fuga do outro lado. Quando algo vem em direção a alguém com muita força ou frequência, a reação instintiva é dar um passo para trás, é recuar. Mas, ironicamente, quando algo se afasta, a mente logo desperta aquela curiosidade para descobrir, ué, para onde aquilo está indo? Ou seja, o excesso de perseguição causa exatamente a negação daquilo que a gente tanto deseja alcançar. Bom, já que entendemos a origem do problema, vamos mudar o foco para a solução: o poder da atenção seletiva. É aqui que a gente aprende a transformar a presença em um verdadeiro prêmio. E tem uma premissa muito forte aqui. É aquela velha máxima: quando a atenção é dada a tudo, no fim das contas, ela não vale nada. A primeira grande mudança de chave exige que a gente se afaste daquela urgência maluca gerada pelas notificações instantâneas o tempo todo. O simples ato de não responder no exato segundo em que a mensagem chega já confere à atenção um valor real, um peso de verdade. Ao não permitir que a rotina gire apenas em torno de estímulos externos, a disponibilidade deixa de ser uma mercadoria garantida, sabe? E passa a ser registrada como um recurso super seleto, valioso e extremamente cobiçado. E olha que interessante, essa postura seletiva se estende até para a linguagem corporal. O silêncio estratégico tem manifestações físicas bem claras. São ombros mais relaxados, uma respiração mais lenta e controlada e um olhar que apenas observa a situação de fora, em vez de ficar suplicando por aprovação. Ah, e claro, acompanhado de um sorriso que acontece só por decisão própria e jamais como um reflexo submisso ou no piloto automático. No fundo, a pura ausência de uma reação emocional exaltada diante de uma provocação serve como a prova máxima de que o mundo exterior não tem o menor poder para desestabilizar o estado interno. Isso é muito forte. Mas calma lá, que tem uma nuance absolutamente crítica em tudo isso. A diferença entre a indiferença verdadeira e a falsa.
e o papel fundamental do Estado interno nisso tudo. Porque, vamos falar a verdade, por que tantas dessas abordagens dão errado na prática? Simplesmente porque muita gente tenta usar o silêncio apenas como uma máscara, como um teatrinho. É a figura do ator. Ele tenta fingir uma indiferença totalmente calculada, puramente para manipular a situação. Só que tem um detalhe: o radar social humano percebe esse teatro quase que na mesma hora. Em contrapartida, a postura do rei representa a indiferença genuína, que não precisa de encenação nenhuma. É uma postura autêntica, que emerge naturalmente do reconhecimento inabalável do próprio valor. Então, o ponto crucial de toda essa nossa discussão é o seguinte: a indiferença real nasce de saber o próprio valor, sem precisar que ninguém de fora o confirme. O verdadeiro poder vem de ter uma vida, projetos e convicções que importam muito mais do que qualquer validação alheia. Quando a gente cultiva um propósito de peso de verdade, aquela necessidade de forçar a barra ou fingir desinteresse simplesmente evapora, desaparece por completo, e isso se torna uma atitude puramente natural e incrivelmente magnética. Certo. Com o estado interno alinhado, vamos passar para a tática pura e aplicada, o momento da retirada e como executar essa escassez na prática. Olha só, saber administrar o ritmo das interações é, sem dúvida, o fator decisivo para garantir uma percepção de alto valor a longo prazo. E a tática se divide em duas partes bem claras. O primeiro passo dita a necessidade de se retirar de uma interação enquanto a presença ainda é desejada e valorizada. Sai por cima, sabe? O segundo passo é focar em reaparecer apenas quando o valor atinge o seu pico. E prestem muita atenção nisso. Esperar até sentir a desvalorização acontecer para só então adotar um distanciamento é um erro fatal. Retirar-se como uma reação à dor ou à exclusão é um movimento super passivo que já deixa escancarada a perda de controle de toda a dinâmica. E nunca se esqueçam da frase no centro disso tudo: o mistério é o produto natural de uma vida que não orbita em torno dos outros. É muito importante entender que esse afastamento jamais deve vir acompanhado de longas explicações ou textões justificando tudo. Ficar explicando o porquê de se estar distante acaba arruinando totalmente a eficácia da estratégia. O mistério autêntico necessita de silêncio, ponto. Ele emana quase que de forma espontânea das pessoas cujo foco principal está nas próprias vidas, e não monitorando os movimentos de terceiros. E para encerrar essa nossa imersão de hoje, eu deixo uma provocação essencial para todos refletirem. Em que área da vida há um excesso de esforço sendo aplicado sem que haja o recebimento do devido valor? Pode ser na dinâmica profissional, no círculo de amizades, na família ou nas conexões mais pessoais. Reconhecer esse descompasso e compreender os verdadeiros perigos dessa superdisponibilidade é, sem dúvida nenhuma, o passo inicial para restaurar o valor através do silêncio estratégico. Fica aí esse questionamento pesado para uma reflexão mais profunda. Pessoal, muito obrigado por acompanharem mais essa análise aqui com a gente e continuem sempre explorando os mistérios da fascinante psicologia humana. Até a próxima!